Olá, tudo bem? Nas pílulas de hoje conversaremos sobre outras alternativas para minimizar a crise hídrica. Crise hídrica global. 1 bilhão de pessoas em regiões atingidas pela seca poderão enfrentar escassez explosiva de água nas próximas décadas, em nítido agravamento das condições climáticas no planeta, de acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, divulgada em 2014. De acordo com José Graziano, diretor-geral da Organização das Nações Unidas, só é possível enfrentar as consequências danosas da renitente crise global indo além do crescimento da economia isoladamente, pois o crescimento agora tem de ser realizado em 3 dimensões: econômica, social e também ambiental. Disponibilidade de água no mundo. Geração de empregos. Em 2016, o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos de 2016, intitulado Água e Trabalho, traz a estimativa de que 3 de cada 4 empregos no mundo dependem forte ou moderadamente de água. 2017. Seca e estiagem. A ONU divulgou estudos que indicam que no decorrer do ano de 2017, 117 milhões de pessoas em todo o mundo foram vítimas de desastres. Dentre os desastres está a seca. 2018. Desperdício. No Brasil, 36,4% da água são desperdiçados e apenas 40,8% do esgoto são tratados. Segundo o diretor do Departamento de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, em dados divulgados pela Agência Brasil. Em 2019, o consumo desenfreado. Do México ao Chile, as áreas da África e a pontos turísticos no sul da Europa e no Mediterrâneo, o nível de estresse hídrico, ou seja, a quantia de água extraída de fontes terrestres e superficiais em comparação com o total disponível, está atingindo níveis preocupantes. Em 2020, conflitos por água. Foram 263 conflitos em que a água teve um papel de destaque, 123 tendo a água como a causa do conflito, 29 em que a água foi usada como arma e 133 em que o acesso à água foi afetado acidentalmente ou propositalmente pelos conflitos, segundo dados da ONU entre 2010 e 2018. Neste gráfico, podemos observar a retirada de água no mundo entre 1961 e 2014. A linha amarela representa a retirada total, em quilômetros cúbicos por ano. A linha azul representa a quantidade de água retirada para a irrigação da agricultura. A linha verde representa a quantidade de água retirada para a indústria. A linha vermelha para uso doméstico e a linha roxa para a pecuária. Podemos observar com esse gráfico que a maior quantidade de retirada de água no mundo foi para atividades agropecuárias como a irrigação. A história da destruição insustentável à natureza proporcionou uma imensurável perda de qualidade de vida de diversas espécies, incluindo os seres humanos, que são dotados de inteligência e capacidade de fazer diferente na perspectiva de amenizar e transformar a atual realidade em futura possibilidade de viver-se num mundo reflorestado, onde todos os seres vivos possam usufruir da natureza sem destruí-la. Consequências: meio ambiente ameaçado. Por conta da elevação do nível do mar, chuvas intensas e ciclones, na América do Norte há diminuição da qualidade da água e não se pode esquecer o grave problema que afeta a costa oeste dos Estados Unidos, em decorrência do uso privado e abusivo das águas subterrâneas na Califórnia, que ainda hoje deixa milhares de pessoas sem acesso à água. Informação também divulgada pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas em 2014. Quais caminhos para um futuro sustentável?
A demanda por água dobra a cada 20 anos, mas essa demanda cresce 2 vezes mais rápido que o crescimento populacional. Sensibilização e mobilização. O tema água no Brasil e no mundo inteiro se tornou um assunto muito discutido nas últimas décadas, tanto na mídia quanto em congressos e fóruns, bem como nas salas de aula. O motivo para tal preocupação se deve ao fato de estar se vivendo um momento de crescente ameaça de falta de água potável para atender toda a população. Conscientização e ação. Apesar do planeta Terra ser constituído em sua maior parte por água, deve-se levar em consideração que este recurso sofre influência direta do crescimento populacional descontrolado e da dinâmica da produção, o que acelera a degradação ambiental. Isso traduz o mau uso ou desuso da água, tornando-a imprópria para consumo. Alternativas versus escassez de água. Austrália e o investimento. Esse país passou por uma séria adaptação a fim de evitar a escassez. Entre 1997 e 2009, houve um período de seca mais severo. Depois, entre 2013 e 2014, houveram 156 recordes de temperatura. Eles utilizaram de uma técnica que muitos países aplicam em seu sistema de água, o tratamento e reuso da água. Estados Unidos. Redução do consumo. Nos Estados Unidos, para sanar esse problema, foram focadas na economia individual de água. Houve um aumento das tarifas de água, multas de $500 por dia a quem for flagrado desperdiçando água potável. Já a água reciclada é represada para irrigação e descargas sanitárias. Israel, eficiência. Israel é um país árido. Desde o seu nascimento, ele enfrenta a seca. Assim, muitas leis foram criadas para regulamentar o uso da água com sistemas de economia. Técnicas exclusivas em Israel permitem extrair água até de geadas. O tratamento e reuso da água, segundo o governo, é altamente eficiente e mais 91% do esgoto é coletado e 80% dele é tratado e reutilizado para a agricultura na parte sul de Israel. China. Programa Hídrico Integrado. China sofreu uma ameaça de seca por anos e, para solucionar o problema, foi desenvolvido um programa integrado de ações. A implementação de cisternas no país inteiro, como também um programa de selos de eficiência hídrica para vasos, mictórios, torneiras e pias, bem semelhante ao selo Procel de eficiência energética brasileiro. Japão, conscientização. Devido a fortes estiagens desde o ano de 1955, no Japão foi desenvolvido um manual geral contra a seca. Ele conta com medidas que previnem o fenômeno e, claro, educa com ações a serem tomadas quando houver estiagem. Desde 1978, todo dia 15 é considerado o dia de economizar água. Mas será que o Brasil está pronto para atravessar uma seca? Em São Paulo, cerca de 250 milhões de reais são aplicados anualmente para diminuir as perdas, mas ainda é pouco perto da necessidade de reparos. O estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil revelou que uma redução simples de 10% do desperdício do país representaria uma receita de 1,3 bilhão. Quase 40% da água tratada do Brasil é desperdiçada principalmente por vazamentos, mas também por fraudes e outros problemas na rede de distribuição. Água, recurso natural essencial à manutenção da vida. Hora de mudanças. Num olhar para o futuro, teremos 2,6 bilhões de pessoas a mais no mundo em 2025, bem próximo, segundo Berlow e Clark, e 2/3 dessas pessoas viverá em condições de séria escassez de água, e 1/3 com escassez de água absoluta. A demanda por água excederá a disponibilidade em 56%. E lembre-se de preservar a água.